Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis 19. A gente vai trabalhar o texto, 1 Reis 19, de 1 a 15. Mas eu peço que o nosso pastor leia nesse momento 1 Reis 19, 4 e 5. E nos abençoe com a sua oração, pastor. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Te bendizemos, Deus, e te glorificamos pelo teu imenso amor, que nos concede a honra de aqui nos congregarmos reunidos e com a tua linda presença, desenvolvermos 5 minutos de oração, termos tido uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos também para que retenhamos aquilo que falarás através da boca da tua serva, a presbítera Grace Kelly, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos por tudo quanto iremos comer nesse banquete, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, aqui é a história de Elias. Todos nós conhecemos, né, a história de Elias. Elias foi um grande profeta do Senhor, né, que viveu grandes experiências com Deus. Tanto sendo usado por Deus, como sendo completamente abastecido por Deus, em todos os sentidos, né? Cuidado por Deus. Ele enfrenta a situação com o rei Acabe, que era rei sobre Israel, e a palavra de Deus fala que esse rei, ele foi o pior rei. Todos os que antecederam a ele não eram tão cruéis quanto ele. Ele adorava Baal, fez o povo também se voltar para esse Deus, adorar a esse Deus. Ele levantou postes ídolos, fazia seus rituais lá, e eles as pessoas achavam que Baal, ele, quando adorado, quando reverenciado, eles alcançavam êxito nas colheitas, né? Ele era o Deus da agricultura, né? E ali Elias profetizou, sendo usado por Deus, profetizou por conta da maldade do povo, que não choveria sobre essa terra por 3 dias ou por 3 anos e 6 meses, perdão, por 3 anos e 6 meses. E durante todo esse período não houve produção, a terra ficou completamente, houve uma grande fome, a terra não dava o seu fruto. E houve uma grande seca, uma situação muito difícil ali. E Deus enviou esse profeta a uma viúva, que tem lá, dizendo, a viúva de Serepta, que o sustentou naquele momento. Mas essa mulher também tinha um filho, perdeu o seu filho, e esse profeta, usado por Deus, também ressuscitou o seu filho. E chegou um momento em que Elias chamou os profetas de Baal a um desafio, convocou-os a um desafio. E nesse desafio, eles montaram ali um lugar de holocausto, né? E ele disse, olha, se Baal realmente existe, né, se é o Deus de vocês, faz o seguinte, bora montar aqui o holocausto para Baal, bora montar aqui um holocausto para o meu Deus, eu estou simplificando a história. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal, beleza, bora fazer isso, eles aceitaram. E eles montaram ali o holocausto, fizeram tudo e começaram a clamar a Baal. E chorava, e o sol esquentou, e deu meio-dia, e nada de Baal fazer nada, só se ouvia a voz do silêncio de Baal.
Baal não fazia nada. E eles começaram a se retalhar, né, a se cortar, para que Baal se manifestasse de alguma forma, e Baal não se manifestou em nada. Elias então montou o holocausto dele, mandou que molhassem por 3 vezes aquilo ali, ele fez um reguinho também ao redor, e aquela água ficou lá, contida, e tudo aquilo molhado. E quando ele clamou ao Senhor, Deus na hora respondeu com fogo do céu. E ele pegou esses profetas, os 400 profetas de Baal, e matou todos eles. Então, Acabe, que era o rei, chegou para sua esposa Jezabel, que era a personificação feminina do mal, e falou isso para ela. E ela falou que queria a morte de Elias. E aí a gente começa a nossa palavra dessa noite. Elias viveu todas essas experiências. Elias foi um homem que, mantido por Deus, também foi usado por Deus para muitas coisas. Era um homem que cria no Senhor, amava o Senhor, era usado pelo Senhor, mas que nesse momento ele se viu num momento muito difícil. Ele foi ameaçado de morte. E ali ele sai de lá, no capítulo 19, eu vou ler, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, um grande profeta de Deus, um homem muito usado por Deus e muito guardado por ele, no momento de uma ameaça, ele desaba, e ele chega ao ponto de pedir ao Senhor a sua morte. Senhor, chega, eu não quero mais. Pode me matar. Versículo 5. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Irmãos, lendo esse texto, quando ele clama pela morte, no primeiro momento a impressão que dá é que parece que Deus não deu ouvidos ao clamor dele. Né? Parece assim que... Mas o Senhor, mais uma vez, já chegou com a solução. Come e bebe dessa água, porque o caminho é comprido. Irmãos, não é diferente conosco. Grandes homens de Deus também passam por lutas. Grandes homens de Deus também têm fraquezas. Grandes homens de Deus também têm temores, também têm problemas. Grandes homens de Deus também pedem, clamando ao Senhor: Senhor, resolve isso, por favor. Porque está longe da minha capacidade. Foge da minha capacidade. Mas o Senhor vira para Elias e diz: come e bebe. E a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele é o pão da vida. O Senhor, irmãos, Ele conhece os nossos limites. Ele não nos dá prova que nós não possamos suportar. E mesmo sendo conhecedores disso, nós ainda chegamos ao ponto de achar que Deus não vai agir. Somos humanos, somos frágeis. Mas o Senhor parece que Ele não dá ouvido nesse momento. Ele só diz assim: come. Sabe o que Ele diz para nós? Come da minha palavra. Bebe da água da vida. Eu sou a vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. Come e bebe da minha palavra, porque isso te dará o sustento para o caminho que tu deves seguir. A nossa caminhada cristã, ela é feita de vários obstáculos, né? Nós
enfrentamos vários obstáculos na nossa caminhada. E para a gente enfrentar esses obstáculos, nós temos que estar bem alimentados. Na nossa vida diária é assim, né? A gente alimenta o corpo para que o corpo suporte todos os dias as demandas. Assim é o nosso espírito. O nosso espírito, ele precisa ser alimentado para as lutas que vêm ou que virão. E nós estamos, irmãos, em tempos difíceis, extremamente difíceis, onde a Constituição é rasgada, não existem mais leis, onde os faraós fogem até dos limites geográficos seus, né, para se acharem dono do mundo. E logo, logo, a igreja no Brasil vai passar por um reflexo muito forte. Porque, por enquanto, está no âmbito muito social, mas a igreja do Senhor será atingida e muito. E não é de hoje que o Senhor nos chama a atenção. Firma teus passos, aprofunda tua raiz, porque é com este alimento, é com este pão, é com essa água que nós vamos conseguir enfrentar os dias maus. O mundo todo está passando por situação difícil. O nosso país ainda está bem, diante de muita coisa que a gente está por aí, mas não vai ficar à parte, com certeza. Em João 6,35 ele fala: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. E com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, né, que é chamado Monte de Deus. E ali em Horebe, versículo 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna. E passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Interessante isso, né? Porque Deus quer uma resposta dele. O que tu está fazendo aqui? A caminhada ainda não acabou. Não é para parar aqui. E o Senhor pergunta dele: o que tu fazes aqui? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Mas ele também não estava só, né? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor já tinha preservado também 7.000 profetas além dele. E o Senhor pede para Elias sair daquele lugar, porque ele precisava mostrar algumas coisas para Elias. E ele fala assim no versículo 11, e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Fases que a gente passa com o nosso Deus. E mesmo que Elias tivesse vivido tantas experiências, foi necessário que o Senhor mostrasse para ele a força do vento, a força do terremoto e o poder do fogo. Vento. Ventos fortes, eles irão soprar na nossa caminhada cristã, para gerar dúvidas no nosso coração, para tentar abalar a nossa fé. Vento dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, vento das más notícias, vento das comparações, vento dos maus conselhos, vento das vozes estranhas, tudo para tentar abalar a nossa fé. Para tentar gerar no nosso coração dúvidas, como: Deus não vai agir? Tu não é servo de Deus? Por que tu ainda está nessa situação difícil? Cadê o teu Deus? Onde é que ele está? Ventos para trazer desânimo, irmãos. Para que a gente baixe a cabeça e se lamente diante do Senhor, aonde tu estás.
Ele mostra onde ele está. Ele não está no meio deles. Ventos de conversas do falso amor. Deus é amor, pode tudo, porque Ele ama todos. Da falsa liberdade, eu posso fazer tudo que eu quero, que está tudo bem. No final das contas, Deus é amor e eu vou para o céu junto com Ele. Vento da falsa doutrinação. A irmã Rosângela colocou perfeitamente na quarta-feira, quando ela falou que a mente humana está sendo trabalhada, está sendo treinada para que todos aceitem tudo aquilo que está errado. E eles querem doutrinar desde criança. Começa-se desde cedo, para que elas se acostumem ao erro e normalize a mentira e o engano. Então, como vencer os dias maus? Nos apegando à palavra de Deus. Em Mateus 7, de 24 a 25, ele fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nós estamos edificados sobre a rocha, irmãos. Os ventos vão soprar, mas só vai cair quem tiver distraído. Só corre esse risco quem tiver distraído. Escutar e praticar, aqui em Mateus 24 ele fala, escutar e praticar as minhas palavras. A fé, ela tem que ser praticada. Tudo que a gente aprende no Senhor, com o Senhor, temos que praticar. Fortalecer o nosso coração nele. Em Mateus 14, de 29 a 32, lá nós temos uma narrativa que os discípulos estavam no barco. E Jesus fala para os discípulos atravessarem, eles irem para outra margem. E o que significa quando ele fala isso para os discípulos? Vá mais adiante. Atravesse mais uma etapa. Só que ele não estava no barco. Ele mandou eles irem sozinhos. Caminhe sozinho. Vá mais adiante sozinho. Sozinho, entre aspas, que eu digo, irmãos, é confiando no Senhor, porque Ele vai estar sempre presente conosco. E o vento soprou ali muito forte e balançava aquele barco. E a palavra de Deus fala que o vento ele era contrário. Os ventos sempre serão contrários aos propósitos de Deus na nossa vida. Os ventos sempre serão contrários àquilo que Deus quer para nós, para as nossas vidas. Contrário aos planos de Deus. E Jesus ali, ele já era na quarta vigília, se eu não me engano. Então ele demorou muito para ir lá com os discípulos. O barco já estava distante. E os ventos sopram para nos distanciar de Deus. Porque se a gente permite que as más conversações venham a nos corromper, as más notícias entrem no nosso coração, a falta de esperança, a falta de fé tome conta de nós, nós começamos a nos afastar daquele ser todo-poderoso que pode todas as coisas. E nós acabamos esquecendo das experiências que nós vivemos com Ele. Mas Jesus apareceu ali. E apareceu de uma forma inusitada. Porque Ele foi andando sobre as águas. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Ele aparece de forma que a gente não imagina. Ele providencia de forma que a gente não imagina. Ele resgata de uma forma que nós não imaginamos. Ele faz tudo acontecer da forma dele e no tempo dele. E Pedro, eles assustados, Pedro fala assim, Senhor, se é tu, me permita ir até ti. Ele diz, pode vir, Pedro. E Pedro também foi andando sobre as águas. Só que a palavra diz que Pedro perdeu o foco. Ele parou de olhar para Jesus e ele observou, e a palavra de Deus é clara, na força do vento. Ele não olhou só, ele não observou só o vento em si. Na força do vento. No ímpeto com que o vento vinha. Ele deixou de olhar para Cristo, irmãos. E quando isso começa a acontecer, ele começa a afundar. O que nós aprendemos com isso? O vento pode ser forte, mas a gente não pode perder o foco.
Se a gente perde o foco, a gente começa a afundar. Se a gente perde o foco, a gente perde a direção. Se a gente perde o foco que é Cristo, a gente começa a desanimar. Se a gente perde o foco que é Cristo, a gente começa a afundar. Mas o Senhor está lá, ele não saiu de perto de Pedro. A esperança estava lá na frente dele. Ele teria que se voltar para Cristo, e a esperança seria recuperada. Não perca o foco. Não importa a intensidade do vento, continue olhando para Cristo. E depois o Senhor fala de terremoto. Terremoto é algo bem mais profundo, né? Os terremotos são movimentos das placas tectônicas causados por acúmulo de pressão. Guarda essa palavra, pressão. Que fazem as placas colidirem entre si. Essas pressões também acontecem em atividades vulcânicas e também com gases que se deslocam no interior da Terra e produzem todo aquele alvoroço. Os terremotos, eles vêm para abalar os alicerces. Ele vem para te desestruturar completamente. Em Salmos 11, de 2 a 3, ele fala assim: pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras aos retos de coração. Versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, alicerces, que poderá fazer o justo? As ameaças vêm, os ímpios ameaçam, os ímpios colocam as flechas na corda para atirar contra nós. Eles fazem coisas às escuras para armar contra nós. E aí eles fazem uma pergunta ao salmista. Porque tudo aquilo que o ímpio armava nesse salmo é para abalar a estrutura. E ele fala assim: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Irmão, se for destruído tudo aquilo que a gente já aprendeu com Deus, o que a gente vai fazer? A gente não tem força. A gente não tem sabedoria. Os fundamentos de Deus revelam a existência de um único Deus verdadeiro, o Criador de tudo, o seu plano de salvação. Também revela os princípios que regem a nossa vida, nos dando sabedoria e nos fazendo crescer em prudência, conhecimento e bom siso. Você encontra isso lá em Provérbios 1. Nos faz viver em sociedades com valores morais de Deus e nós discernirmos todas as coisas. Os fundamentos de Deus é tanto no início da nossa caminhada, quanto para toda ela. E nós não podemos perder isso. Esses fundamentos a verdade de Cristo, sua divindade, sua encarnação, seus ensinamentos, seus milagres, sua morte, sua ressurreição, são fundamentais para entendermos o plano de Deus para a salvação da humanidade. Deus tem um plano perfeito para nós. Ele tem um plano de salvação para toda a eternidade. São com os fundamentos de Cristo que nós entendemos, irmãos, a questão do perdão. Como é que um ladrão da cruz, que cometeu as piores atrocidades, quando há arrependimento sincero no seu coração, ali o Senhor vira para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só Cristo pode revelar essas coisas a nós. Só Ele pode fazer isso. Em 1 Coríntios 3,11 ele fala assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é a única verdade. Em Cristo vemos a expressão perfeita do amor de Deus. Um amor que busca, redime, que restaura. Encontramos nele o perdão, encontramos nele o propósito, encontramos nele a promessa de vida eterna. Cristo é o fundamento. E ele deixou isso tudo, irmão, relatado, registrado, em um livro onde nenhum homem pode acrescentar ou tirar nada. Porque ele sofrerá, o homem que fizer isso. E a própria palavra fala isso.
sofrerá os flagelos que nesse mesmo livro estão descritos. É o livro da vida, é o livro da verdade. Nossos fundamentos não estão baseados no que algum filósofo escreveu. Nossos fundamentos estão baseados, enraizados, alicerçados naquilo que o Espírito Santo escreveu através de homens. Homens inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram a excelência da sabedoria de Deus, deixaram registrado isso. Quando os fundamentos são destruídos, perde-se a sabedoria, a direção e a destruição pode ser certa. Em Salmo 73, a gente vê Salmo de Asaf. No momento também de dúvidas. E que ele parou, né, um momento assim que ele parou de olhar para Cristo, porque ele foi observar a vida do ímpio. Olha, o ímpio faz tudo errado, mas ele tem dinheiro. Olha, o ímpio faz tudo errado, mas ele tem uma paz. Olha, o ímpio está tudo errado, mas ele está feliz. Irmãos, o verdadeiro conceito de felicidade está em Cristo. Eles podem viver momentos de alegria. Felicidade plena somos nós que conhecemos. Eles podem ter aquele momento de, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Deus supre em tudo as nossas necessidades. Não faltará nada para a gente. Nós temos uma cidade de ouro construída para nós. Andaremos em ruas de ouro. Nós temos o céu nos aguardando. E o ímpio, ele não entende isso, ele não sabe disso, ele não tem esse conhecimento, a não ser que ele se arrependa e se volte para Cristo. No versículo 12 do Salmos, no versículo 2 e 3, do Salmo 73, ele fala assim. Bora no versículo 1, né? Porque ele começa falando assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Apesar da situação que ele estava passando, dos seus questionamentos, ele já revela o quanto Deus é bom. Porque no final, o Senhor mostra para ele o que ele precisava entender. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Olha aí o terremoto balançando o alicerce. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pouco faltou para que ele se desviasse. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele parou de olhar para Deus para ficar observando a prosperidade dos ímpios, ao ponto que chegou dele sentir inveja dessas pessoas. E aquilo começou a corroer o coração dele. E ele fala no versículo 12: e eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas, aparentemente. Aparentemente. Irmãos, às vezes, a gente vê aquelas postagens em rede social, aí as pessoas ali estão rindo, estão ostentando, aí depois aparece no jornal. Personagem tal foi preso porque desviava não sei quanto. Personagem tal está devendo não sei quanto em aluguel. Personagem tal. Então, depois vem as notícias. Então, aquilo ali, tudo é uma cortina. Porque tem que mostrar para as pessoas que estão bem. É uma necessidade que essas pessoas têm de mostrar que estão por cima. A soberba, a altivez de espírito faz isso. E no versículo 16, ele fala assim: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Em outra versão, ele fala que ele não conseguia entender. Então, ele resolve parar com isso, porque ele não conseguia entender. Irmãos, não adianta nós questionarmos coisas com Deus que nós não vamos ter resposta. Ele tem um propósito definido para cada um de nós.
Uma vida, todas as vidas aqui, se forem 200 pessoas, é uma vida diferente da outra, é um propósito diferente do outro, porque Ele conhece cada um de nós. Ele conhece nossas fraquezas, Ele conhece nossas debilidades, Ele sabe até onde a gente pode ir, Ele conhece tudo. A palavra de Deus fala também em Salmos que do alto Ele olha para os homens, para cada um dos homens. Ele observa todos, Ele conhece o coração de todos. Até que o momento que Asaf diz chega, e resolve entrar no santuário de Deus. E ali, irmãos, ele é renovado, ele é revigorado, ele é sustentado pelo Senhor, pelas mãos do Senhor. E ele entrou ali e ele entendeu o fim dos ímpios. E aí ele entendeu que não compensava ele querer ser um deles. Mas para isso, ele entrou na presença de Deus. Ele foi até o santuário de Deus. Ele se prostrou diante de Deus. Ele buscou ao Senhor. Não percamos tempo, irmão, questionando aquilo que a gente não pode entender. Não percamos o foco de Cristo. Ele é o nosso sustentador em todas as coisas. E aí o Senhor vem e ele fala do fogo. O fogo é para destruir. Fogo destrói tudo. Tudo que vem pela frente, né? Há pouco tempo não, ainda está acontecendo, né? Queimadas. Aqui no nosso estado a gente também está, mas estava de uma forma muito severa ali para o sul, sudeste, e que destruiu fazendas, destruiu animais. Muito, muito complicado ali. Chega ao ponto até do solo não produzir, quando acontece um nível de queimada muito, muito grande. Mas em Daniel 3, fala assim, que Daniel tinha 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses 3 amigos, eles decidiram, eles se negaram a obedecer aquilo que Nabucodonosor tinha decretado naquele momento. Que ele queria que todo mundo em um determinado horário fosse até a estátua, o poste-ídolo dele que ele fez, e o adorasse, o reverenciasse. Porém, Sadraque, Mesaque e Abdenego adoravam o Senhor. E no coração deles, firme nesse propósito, firme com Deus, eles disseram, não, nós não vamos nos prostrar. Nós só adoramos ao único e verdadeiro Deus. E o rei Nabucodonosor diz para eles, olha, vocês vão ter que morrer. Né? Quem não me adorar, vai para a fornalha. E ali os soldados do rei foram lá e jogaram os 3 na fornalha. Mas a fornalha era tão quente que matou aqueles que jogaram eles lá. E eles caíram ali. E quando o rei olhou para a fornalha, ele não viu mais 3 homens. Ele viu sobrenaturalmente 4 homens. E ele diz que um tinha a imagem como de um filho de deuses. Irmãos, a gente passa por essas diversas etapas. A gente pode passar pelo fogo, mas a gente não se queima quando Cristo está conosco. Ele permite, veja bem, a palavra de Deus é muito clara. Ele não estava no vento, ele não estava no terremoto, e ele não estava no fogo. Mas ele permite essas situações. Mas ele entra na fornalha para nos proteger. Mas ele anda por sobre as águas para segurar nas nossas mãos para não sermos submergidos. Mas ele, sendo o nosso alicerce, o terremoto não pode destruir. Irmãos, aconteça o que acontecer, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso cuidador. Não há nada que possa destruir um servo de Deus quando ele está firmado, quando ele tem os alicerces firmes no Senhor. Nem vento, nem terremoto, nem fogo, nada pode calar um adorador, nada pode destruir um adorador, nada pode nos tirar do foco. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Não nos permitamos sermos destruídos. Não nos permitamos que as más notícias
apaguem a nossa fé, firam a nossa fé. Não nos permitamos que tudo o que está acontecendo aí venha nos balançar. Não, irmãos. Prossigamos firmes no Senhor.